Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Essas escrituras estão registradas no livro de Salmos, capítulo 32, versículos 1 e 2. E nós encontramos que esse salmo foi escrito logo depois daquele acontecimento entre Davi e Betseba. A gente sabe que Urias, marido de Betseba, era um soldado do exército de Davi. E ele estava na guerra, defendendo seu país, sua pátria, defendendo seu rei. E de repente, Davi viu Betseba. O profeta desta era diz que ela estava se banhando em algum determinado lugar, talvez um açude, um rio, alguma coisa assim. E ele então a viu e a desejou, não é? Bem, o que acontece é que foi um episódio muito triste, porque ele a tomou por mulher, ela ficou grávida e logo mandou avisá-lo de que estava gestante, e a complicação agora ficou terrível, porque ela não podia ter dois maridos vivos ao mesmo tempo. E como fazer? Então nós encontramos esse acontecimento muito triste até, não é? A Bíblia nos diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E às vezes você pode pensar, mas como pode um homem segundo o coração de Deus fazer uma coisa assim, não é? Ele pensou, o que nós vamos fazer agora? Ele era o rei, na verdade, mas ele respeitava seus súditos, ele amava seus súditos, e acima disso ele amava Deus, ele cria em Deus, não é? E como fazer isso? Então não tinha saída. Talvez é o que pode acontecer com alguém de nós, por exemplo, alguém que esteja vendo esse vídeo, numa situação sem saída, fica sem saber o que fazer. Então ele mandou que Urias fosse colocado por Joabe na frente da batalha, na linha de frente, para ser morto, para que então Betseba ficasse livre para poder ter seu filho e ficar com Davi, né? Foi muito triste esse acontecimento. Mas logo o profeta de Deus foi enviado por Deus à sua casa. E é bom que nós nos lembremos de uma coisa: quando Deus manda um profeta, é a misericórdia de Deus que está indo naquele lugar. Então não era realmente o juízo de Deus que estava indo até Davi, mas era a misericórdia. Então o profeta contou aquela história, aquela parábola daquele homem que tinha muitas ovelhas e, vindo à sua casa um viajante, ele não matou uma de suas ovelhas para servir a refeição ao viajante, mas sim tomou uma ovelha de um pobre que só tinha uma e matou aquela ovelha para fazer o alimento para o seu hóspede, não é? Quando o profeta contou isso para ele, ele ficou muito revoltado e ele rasgou suas vestes e ele deu a sentença: esse homem tem que morrer. Observemos isso, meus irmãos, meus amigos, né? Ele deu a sentença, ele deu a sua própria sentença, não sabendo naturalmente que aquilo se referia a ele. E então quando ele disse, esse homem tem que morrer, o profeta disse, mas tu não morrerás. Então veja isso, amados irmãos, que coisa tremenda. Depois disso, então foi que ele escreveu esse salmo: bem-aventurado é o homem cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos.
porque ele havia tido essa experiência com Deus, que havendo pecado, havendo cometido um erro gravíssimo, além de tomar a mulher do homem, ainda mandou matar o homem, não é? Mas, no entanto, você pode perguntar a si mesmo, pode se perguntar, então há injustiça em Deus? Deus não é justo? Deus não é igual para todos? Não é? Agora, quem somos nós? Quem é o ser humano para questionar com Deus suas ações? O ser humano é simplesmente pó, é simplesmente cinza, e nós somos falíveis. Nós não somos infinitos. Então não temos o direito de questionar a Deus por que ele fez isso, mas ele fez. Não é? É fato porque está escrito nas Escrituras. Então, quando o profeta chegou, ele disse: o homem tem que morrer, mas você não vai morrer, rei Davi. Agora, a que se deve então isso? No finalzinho do último versículo lido, do segundo versículo, nós encontramos: em cujo espírito não há engano. Vocês observaram isso? Porque Davi era humano, como você é humano, como eu sou humano, e ele também pecou. Mas tinha um detalhe na vida de Davi, que era relevante. Ele não tinha um espírito enganoso. Seu espírito era correto, sua fé em Deus era verdadeira, seu temor a Deus era verdadeiro, não obstante ser humano, sujeito a fraquezas, sujeito a falhas, né? Mas ele cria em Deus honestamente, sinceramente. Nós encontramos, por exemplo, a respeito de Abraão, que a Bíblia diz que ele creu e aquilo lhe foi imputado por justiça. Vocês estão vendo? Quer dizer, Davi também tinha um espírito correto, não havia engano no seu espírito, e isso naturalmente pode ter sido lhe imputado por justiça. E ele não morreu. Urias morreu em seu lugar. Eu fico pensando, você que está me ouvindo já teve uma experiência semelhante a essa com Deus? De ter alcançado a misericórdia, alcançado a graça, o perdão, e não ter morrido, não é? A Bíblia nos mostra que Deus não permitiu que os anjos do céu pregassem o Evangelho. Sabe por quê? Porque os anjos nunca pecaram. Os anjos não têm a experiência do perdão, a experiência da salvação de suas almas. Os anjos celestiais não têm essa experiência de terem sido perdoados, de terem alcançado misericórdia. Eles sempre foram santos. Então, o ponto maravilhoso nessa meditação é isso: você como humano, eu como humano, termos a experiência de sermos as piores pessoas do mundo e depois sermos perdoados, sermos resgatados, sermos salvos por Jesus Cristo. Eu perguntaria nessa hora: ama você o Senhor Jesus Cristo? É você grato a Deus pelo que Ele tem feito por você? Misericórdia! Nós somos gratos a Deus, porque Ele salvou as nossas almas. É por isso que você louva, é por isso que você adora, é por isso que você ama a Deus. Mas tem uma coisa: você o ama porque Ele primeiro amou você. Que Deus nos ajude a meditarmos nessas verdades tão tremendas e maravilhosas e podermos dizer como está escrito no livro de Salmos: porque a sua benignidade dura para sempre. Amém, Jesus. Amém.